Quando eu comecei a vender lá atrás, de viajava, eu falava assim, eu ia viajar, tenho, sei lá, 50 pacotes, 50 bundles no estoque. Potinho, uma de cada, revelava, albinho de foto debaixo do braço, uma mala cheia de amostra, pesada, Meu Deus. carregava e ia. E mostrava pro cliente a foto e a amostra. Ele via a cor aqui real, via... E pra passar nos aeroportos com esse monte de era um pedra? peso. Carregar pedra o tempo todo. Salve, salve, Luiz Paulo Teixeira na área. Você está no Pode Ser Elite, o podcast da comunidade Sales Club, onde os empresários e empresárias que fazem parte dessa comunidade, um lugar onde a gente não se sente mais só, a gente troca informações e a maioria das pessoas, ou se não todas aqui, acreditam que vendas salvam empresas em tempos ruins e também alavancam em tempos bons. Essa comunidade que é a comunidade do Sales Club. E hoje eu estou aqui com mais um integrante desta comunidade, um grande amigo, que ele não é de São Paulo. Aliás, a gente vem meio do mundo, o cara viajado, mas vou deixar ele se apresentar para vocês. Quem é o meu convidado de hoje? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Meu nome é Leandro, sou da empresa Luxoa e faço parte lá do Sales Club. Sou paulista, sou paulistano. Da Zona Norte. Da Zona Norte. Da Zona Norte, exatamente. Mas viajei o mundo, morei em muitos lugares nesse mundo aí, fora do país, dentro do próprio Brasil. E atualmente estou lá no Espírito Santo, morando no Espírito Santo. E me conta uma coisa, a Luxoa faz o quê? Nós trabalhamos com parte de mineração e exportação de rochas ornamentais, né? Mármores, granitos, quartzito. Então, nós trazemos o bloco da pedreira, serramos o bloco, fazemos todo o tratamento, o polimento do material em chapas, e essas chapas são vendidas para o mercado. Tanto o mercado lá fora, né, na parte de exportação, quanto dentro do mercado interno também. Vamos falar, nós meros mortais que temos nossas casas ou apartamentos, a gente pode pensar que sempre há as pedras frias, né, que tem, seja ali no tampo da pia, ou então em uma parede, em um prédio corporativo que fazem paginação, pisos. É disso que nós estamos falando? Porque você fala, poxa, rochas ornamentais, assim, para eu entender como é que se aplica no nosso dia a dia isso. É exatamente isso aí. A rocha ornamental é o mármore, o granito, é o revestimento. É o revestimento. E é gozado quando você fala, essa pedra fria. Tem uma coisa que o pessoal tem falado muito hoje em dia na arquitetura. Tem uma Falei muito errado, não? Não, ela é uma pedra, se você olhar a pedra como pedra, ela é fria. Mas na arquitetura o pessoal fala muito hoje de biofilia. O que é a biofilia? É a necessidade do ser humano de se conectar com a natureza. Você pega hoje ambientes, imóveis extremamente modernos, tudo high-tech, moderno, mas lá no cantinho, que nem aqui, ó, tem uma plantinha. Porque nós, seres humanos, nós viemos do pó e voltamos ao pó. Então nós temos uma necessidade de nos conectar com a natureza. Abraçar uma árvore, andar descalço, conexão com a natureza. Então, ter algo natural dentro de casa é muito importante para nós, para o nosso equilíbrio, para o nosso, né, pro nosso bem-estar. E a pedra é biofílica. É algo natural dentro de casa. E se não me engano, existem hoje selos da cadeia da construção que dão, selo Fitwel, selo em que LEED, né? Que falam dessa questão até de sustentabilidade. Isso aí. E aí a biofilia, né? Biofilia. Faz parte disso. Agora, as pedras ornamentais brasileiras, você falou de que vocês têm, são pedreiras, jazidas, como é que a gente chama isso? Jazidas, né? Jazidas. Mineração, exatamente. De mineração. Elas são especiais porque quando eu era mais jovem, a gente falava assim, porque esse mármore aqui italiano, ou então aqui essa pedra especial, a gente inclusive dava sobrenome para a pedra. Ainda é assim e o Brasil faz parte de que cenário com isso? A gente conhece muito o mármore italiano, né? O mármore de Carrara, principalmente, que é um mármore famosíssimo, né? Centenas de anos, exportado para o mundo todo. Então, assim, tem uma história, tem uma tradição esse mármore. Sim. Realmente é um mármore até hoje muito utilizado, né? Mas o Brasil hoje, quando a gente fala no cenário mundial de pedra, é um dos maiores exportadores de pedras para o mundo. O Brasil, ele tem a diversidade de rochas ornamentais do Brasil é uma coisa, assim, absurda. Diversidade é cor, é pigmentação, é o quê? Diversidade de cor e de minerais. Quando a gente fala de granito, fala de pedra, o pessoal fala mármore e granito.
Na verdade, mármore e granito são duas famílias, vamos dizer ali, mas você tem muitos minerais dentro disso. Ok. Você tem mármore, você tem granito, você tem pegmatitos, você tem... Hoje, você usa muito quartzito. Tá bom. E o quartzito tem uma característica. O Brasil, 90% do quartzito existente no mundo está no Brasil. Ele se estende fica na serra do... Eu esqueci o nome dela. Fica ali entre Minas e Bahia. Tá bom. No espinhaço meridional ali. Ele sobe. Então, antigamente, quando na época da Pangeia, aquilo ali era um oceano. Então, ele se abriu, fechou, com a colisão, formou uma cadeia montanhosa. E ali hoje tem muito quartzito. E tem uma parte também lá no Ceará. Esse tipo de mineral, por que está muito em alta hoje? O mármore ele tem uma característica e o granito tem outra. O que é a característica do mármore? O desenho dele é muito diferente do granito, de maneira geral. Mas ele vou colocar numa cozinha. Ele é um pouco mais delicado que um granito. O granito é mais resistente, talvez, para alguns tipos de utilidade. O quartzito, ele já tem uma dureza absurda, muito, não tem nenhum que se compara a ele, mas ele tem os mesmos padrões de movimento, desenhos do mármore. Então ele pegou em alta e quartzito, então é um material que E é uma beleza estética, né? Se a gente pegar, você falou do Carrara, tem também o travertino e outras coisas. Que é um outro mineral. Que é outro mineral. Isso. E eles têm formas que são muito diferentes. Engraçado que hoje a gente vai aos centros de construção e a gente vê aquele monte de revestimentos, né? Tem porcelanato, tem cerâmica e alguns deles, inclusive, não sei se imitam ou se inspiram ou se até são pedras. Mas a gente percebe que é como se fosse uma impressora, porque os veios ou a maneira é muito igual. Muito igual. Nas pedras é igual também? Não. Quando a gente fala nas pedras, nós, assim, dentro do nosso setor, nós dividimos, né? Material básico e material exótico. O básico é aquele pretinho básico, aquela cor, o verde básico, ele é todo pintadinho, vamos dizer assim, é padrão. Eu posso falar de uma maneira bastante rústica aqui do óleo. Como é que o pessoal falava assim, que tinha o verde enseada? É sobre isso que você tá falando? Isso aí. Que era até chamado de granito para fazer escada, ou para fazer divisória de... Exatamente. É um material padrão. Paraná, sei lá. Esse material mais padrão, dessa parte do granito, ele é tudo igual. Então, assim, eu vou serrar o bloco, a padronização dele, ele é padrão. Muito semelhante. Muito semelhante. Então, eu vou pegar 10 chapas, é a mesma coisa. É difícil. Quando nós vamos falar de materiais exóticos, materiais movimentados, o mármore, o quartzito, granitos exóticos, são movimentos únicos. Então, assim, a maneira que ele está... Se a gente vai numa pedreira, você pega uma parede ali de 20, 30 metros de altura por 50 de largura, você olha ali, você não consegue ver um ponto que é igual ao outro. Então, os desenhos são únicos, são muito exclusivos. E isso faz com que as pessoas... Não, eu quero dessa pedra, mas esse bloco, esse recorte especial. Exatamente. É uma coisa curiosa. Nós temos, assim, o nosso mercado, quando a gente fala de mercado, parte de vendas, né? É um problema que nós criamos uma cultura. Porque quando eu abro uma pedreira, sai um bloco. O cara pega aqueles primeiros 5 blocos que saíram da pedreira e fala, esse é o padrão do material. Ele cria um padrão para um material que não existe padrão. Tá bom. Aí esse é o padrão. Aí ele apresenta para o mercado aquele padrão. E daqui a pouco, tudo que foge um desenho diferente, mas não é o padrão. Só que tem gente que quer aquele sem padrão, vamos dizer assim. Então... Naquele estilo, aquela linha, mas não é ele. Exatamente. Então, assim, não tem, é um material que ele não tem padrão. É um material único e é gosto. Tem gente, eu quero esse material com cristal grande, eu quero esse sem cristal, eu quero esse com movimento rosa, com azul, com amarelo. Eu não gostei. Então, é gosto. Então, não tem uma linha. O material exótico, ele é muito pessoal. E eu continuo fazendo perguntas leigas aqui, porque eu acho muito curioso. Porque o que a gente vê pronto... A sensação que eu tenho é que ele é verniz ou resina. Não é a mesma coisa quando você vai na pedra, né? Você precisa enxergar como será ou é o que eu vejo aqui é o que tem lá? É muito diferente. Muito diferente. Às vezes já tive experiências de levar clientes de fora, de outros países nas pedreiras e para ver materiais. E eles olham o material e falam, não, isso aqui não. Tá bom. Depois leva na empresa, vê o material pronto. Uau! Era aquele que eu te mostrei. Era aquele lá. É muito diferente. Então, assim, trabalhar com material bruto lá na jazida é muito diferente de trabalhar com ele na ponta final. Até da chapa
para o cliente final. Muitas vezes a gente vê o arquiteto ou um designer vê o material, não todo, o arquiteto designer já tem mais visão, mas o cliente final, ele vê uma chapa do material e ele não consegue visualizar aquele material instalado na casa dele. Ele fala, não tem gostei. capacidade de abstração, né? Aí hoje, graças a Deus, tem os 3Ds, então vai lá e faz um 3D, uau! E a pessoa consegue visualizar aquilo, porque é muito difícil. Então, do bloco até o produto final, é difícil você ter essa visão. E cá entre nós, você também me contou outro dia que a pedra, eu faço recorte nela, eu não consigo fazer chapas tão perfeitas, e muitas vezes ela vem mais delicada, eu tenho que inserir outros ingredientes, não sei se chama assim, mas outros agentes para que ela se torne uma pedra única, né? Os materiais exóticos têm características muito diferentes dos materiais mais básicos que nós chamamos, né? Os materiais, não todos os exóticos, mas algumas pedreiras são rochas muito fraturadas, são rochas que têm muitas fissuras, então, para tirar um bloco daquela pedreira, o trabalho, o cuidado para se tirar é muito grande. Antigamente o pessoal tem visão de pedreira, vai lá, joga dinamite, explode, tira. Não. Esquece. Não é por aí. Não, é outra tecnologia, é muito mais avançada. Então a gente trabalha com fio diamantado, um corte de fio diamantado, para tombar uma bancada que a gente chama. Pô, tem todo um cuidado, preparar uma cama, tudo, porque é um material mais frágil. Tem pedreira que você tem que tirar bloco a bloco. E bem por isso, por ser raro e por ter todo esse cuidado, é que o preço realmente é exclusivo. Né? É único, é raro, no perfil, né? E ainda tem muito trabalho. E aí você começou a trabalhar com pedras quando? Cara, comecei a trabalhar com meu pai quando eu era novo. Tinha 11 para 12 anos ali, foi onde eu comecei. Meu pai falou, você vai trabalhar, vai estudar de manhã, vai trabalhar à tarde. E ali eu comecei, aqui na Zona Norte. Aí aos 14 para os 15, quando eu fui para o ensino médio, eu falei, agora você vai estudar à noite. E aí eu fui estudar no Colégio Adventista, estudei à noite e trabalhava o dia todo na parte de... Então eu comecei trabalhando na empresa, no começo ele me fez passar por todos os setores, e aí depois ele falou, agora você pode escolher. Eu falei, eu quero comercial, quero para vendas. Você já sabia? E aí eu fui para vendas. E você é muito habilidoso, né? Sua carreira inteira, né? Foi muito em vendas. Sempre gostei de vendas, sempre gostei de comunicação, né? De estar com pessoas, essa é uma coisa que eu gosto. E com quantos anos que você começou a vender? Obviamente você tinha as questões regionais, a questão da loja e tudo mais. Mas quando é que você tomou o seu primeiro avião para olhar e falar assim, ou então quando é que você falou assim, cara, tem coisa lá fora. Eu vou vender, mas não é aqui não. Vou ganhar em euro, vou ganhar em dólar. Em dólar. Foi em 2000. Em 2000, na época, a empresa do meu pai aqui no Brasil já era muito grande no mercado nacional. Eu queria começar a exportar. Então, eu tinha estudado na Califórnia em 98. Aí voltei e falei, peraí, eu preciso... Você enxergou o mercado lá ou você tinha mais o espírito de ir buscar? Não tinha enxergado o mercado. Na verdade, quando eu fui para Califórnia, sabe uma curiosidade? Na época, não existia aqui no Brasil ainda. Eu fiz reunião com eles. Cheguei a marcar com meu pai. Na época, ele não animou muito, a gente não deu sequência. Eu queria trazer o Burger King pro Brasil. Olha. Na época não tinha no Brasil Burger King. Eu falei, vamos atrás disso aqui, vamos ver. Tivemos reuniões e tudo, mas falar, não... A pedra venceu. Continua uma pedra. Aí foi em 2000. Eu falei, vamos exportar. Aí ele falou, vou dar uma chance, vamos tentar. Começamos a viajar. Primeiro sua exportação foi para os Estados Unidos? Começamos para os Estados Unidos, isso aí. Começamos a viajar pelo mundo, tudo, mas assim, o mercado principal foi os Estados Unidos. Começamos ali na exportação de chapas, né, vendendo chapas lá para os Estados Unidos e começamos a desenvolver e ali o mercado foi crescendo, né, para nós. Foi em 2000 que a gente começou, exatamente. E qual o tamanho desse mercado? Quando nós falamos do mercado brasileiro, hoje, se eu for falar só de mercado americano, o mercado americano hoje consome algo em torno de 1,4 bi ao ano. Tá? De dólar. Quando a gente fala de mercado global, o Brasil, tudo é muito maior. É muito maior. Meu Deus. E quando nós falamos de... Desculpa, quando a gente fala de exportação do Brasil, tá? 1,4 total. Mas quando a gente fala do mercado mundial, ele ultrapassa, se eu não me engano, 140 bi de movimentação de rochas naturais, né? Que envolve todos os tipos de revestimentos naturais no mundo. E o Brasil é bom nisso? Ele tem representatividade?
O Brasil é muito forte. O Brasil é muito forte. A gente exporta muito, por exemplo, para a Europa. O europeu leva muito matéria-prima nossa, né? Quem desbravou o mercado da pedra no Brasil foram os italianos. Eles são muito famosos pelos mármores. Há uns 50 anos atrás eles vieram para o Brasil, viram que tinha material aqui. Opa, vamos sacar. Vamos levar esse material para lá. Começaram a levar bloco para lá. E aí, aos poucos, foram levando blocos, depois foram ensinando a que fazer, foi trazendo tecnologia. Hoje, o parque industrial brasileiro, no setor de rochas ornamentais, é de alta tecnologia. Com maquinários italianos, com maquinários brasileiros também. Hoje pode-se dizer que o multifio mais utilizado no Brasil é o brasileiro, desenvolvido aqui no Brasil. E a gente vende muito porque o nosso preço é barato por causa da nossa moeda ou porque o nosso produto é diferente? Nosso produto é diferente. A beleza do nosso produto. É assim, são cores únicas. Vibrantes. Nós temos uma variedade muito grande, né? Como eu te falei, variedade de cores, variedade de minerais. Então, assim, você pode ter minerais para diferentes aplicações, né? Diferentes ambientes, diferentes cores. Então, assim, nós temos muita riqueza nisso. Inclusive, nos últimos anos, como a gente está falando de pedras, não pedras, mas assim, um produto substituto que a gente vê essas artificiais, né? Produzido na Oriental. Qual que é a diferença de uma pedra natural para uma... Qual que é o nome de... Cresceu muito o quartzo artificial, né? Quartzo artificial. Foi criado na Espanha, né? Foi criado na Espanha esse material para uma empresa que trabalhava com pedra natural. Eles desenvolveram essa pedra. Na verdade, não é uma pedra, né? É um revestimento sintético que a base dele... Por que chama quartzo artificial? A base dele é o quartzo, que é um mineral. Só que são bolotas de quartzo que são extraídas em volume, né? Elas são... diluídas, essas partes? Crushed, né? Moídas. Feito um pó. Faz um pó bem fininho dela. E aí leva para uma fábrica. A composição do quartzo varia em média de 92% a 93% de quartzo do pó. Sim. E 7% a 8% de resina. Tá. Tudo derivado do petróleo. Resina. Mistura aquilo, faz uma massa, deita numa bancada. E, bom, aí tem vários tipos de produção. Na China, na época que eu visitava, era 12 chineses em volta de uma chapa com as bisnaguinhas fazendo cor. Chapa do quê? Fazendo as lâminas, né? E o que é o centro? É madeira? É esse pó. Essa massa. Ah, Faz uma massa. Imagina, é uma cozinha industrial. Eu pensei que era só uma camada fininha e o centro, que nem, por exemplo, você pega ali o MDF, que você tem uma lâmina. Não. Ela é maciça. 2 centímetros. 2 centímetros, 1,8, 3, depende do que quiser. Então, imagina que tem uma batedeira. Eles misturam ali esse percentual, batem, fez aquilo, joga em cima ali, eles espalham com a mão, né? Hoje tem máquinas que fazem. E aí fazem os veios e tudo mais. Prensa. Então, o que é o quartzito? O quartzito é uma rocha metamórfica, né? Ou seja, ela sofreu metamorfismo. Então, ela é uma rocha, ela era um arenito, vamos dizer assim, com pressão e temperatura em milhões de anos, ela foi firmando e ela sofreu metamorfismo e virou um quartzito, certo? Sim, certo. O que o quartzo artificial é? Ele mais ou menos isso aí. Eles prensam, então ele entra numa máquina, aí tem uma prensa, uma vibração e temperatura. Que aí ele ocupa todos os espaços e aí ele fica mais denso e forte. Exatamente. Aí ele fecha aquilo ali e depois vai polimento e tudo mais. Essa é a lâmina artificial. Tá. Que foi criada e hoje tem muita demanda dela no mercado, né? Talvez seja mais leve que as pedras. Não, é a mesma coisa. E quando fala de peso, né, é a mesma coisa. Por que ela ocupou o mercado? As pessoas têm muita mania, às vezes, de... eu quero algo homogêneo. Padrão. Tá. Então, aquilo é feito, é artificial. É a característica que você falou, mas o natural é você ter uma vida natural. Exatamente. De ter algo diferente, que não é padronizado. Único. Exatamente. Agora, com essas mudanças, como é o caso da... Desculpa, qual é o nome da pedra? Você falou que é quartzo artificial. Quartzo artificial. Houveram tentativas frustradas que fizeram mal para a saúde, não teve? Um caso lá na Austrália? Tivemos. Na Austrália, eles baniram o quartzo artificial. É banido hoje. Foi pro Congresso, tudo. Criaram uma lei e foi banido o quartzo artificial porque o quartzo artificial tem uma alta concentração de sílica. E a sílica, quando inalada, ela vai para os pulmões e ela causa uma doença que chama silicose, que popularmente é conhecido como pulmão de pedra. Ou seja, ela começa a petrificar o pulmão e a pessoa acaba, né, adoecendo e levando a óbito. Perde o movimento. Isso aconteceu muito na Austrália.
acontece para os fabricadores, para quem está trabalhando com a pedra, tudo. Quem manuseia todo dia e faz o corte, Exatamente, porque quando corta aquela sílica dela, como ele é um pó, lembra que foi prensado, só que ele é muito fino, quando corta ele sobe, ele fica em suspensão. A pessoa inala e tem esse problema. Então foi banido lá. Nos Estados Unidos hoje já tem um movimento, Califórnia, Chicago, vários estados já estão entrando para banir. Lá tem o OSHA que cuida da parte de segurança, né, de trabalho. Sim. E eles estão entrando, tem empresas que estão levando multa, eles estão banindo e eles estão criando agora um processo para ver ou vão banir ou se eles vão criar um processo para se poder trabalhar com quartzo, que vai ser muito mais caro e custoso porque ela tem esse problema, né? Nós falamos do Brasil já no mercado de pedras, mas também você falou, eu sei que existem pedras turcas, sim, italianas, mas quem que é o grande comprador de pedras brasileiras? Para onde a gente exporta? Brasileiro é Estados Unidos. É assim, Estados Unidos e Europa. A Itália, principalmente, compra muito do Brasil para produzir esse material lá. Eles compram matéria-prima, levam os blocos, beneficiam na Itália para vender em toda a Europa e no mundo todo também. A China é um outro grande comprador do Brasil, muito grande. Compra blocos também e agora também estão levando chapas, essas mais difíceis de fazer, eles têm feito aqui, já levado pronta, para o mercado asiático, e os Estados Unidos que leva a chapa pronta. Então, são os grandes compradores. Mas nós temos outros. Hoje, México tem crescido muito, temos outros mercados que estão crescendo o consumo de rocha do Brasil. E é sempre alto padrão, nunca no mercado de commodity. Até tem. América Latina, de maneira geral, é mais vamos dizer assim, o pretinho básico, né? Que são os granitos mais básicos. Eles levam mais básicos. Os Estados Unidos também, mas é um percentual muito baixo hoje de básico. Até porque vai ser difícil você competir mandando um básico, né? Assim... A gente estava falando, as pessoas têm uma percepção, não, tranquilo de fazer, mas pô, o que precisa para fazer uma pedreira produzir? Precisa de muito equipamento, muito material. Conta aí pra gente. A pedreira... A gente estava tendo um papo, né, mais cedo. Eu ganhei um spoiler. Ele é... A pedreira, ela, na verdade, ela é um... Vamos dizer assim, um cassino. Ok. Você vai abrir uma pedreira e você não sabe o que tem ali. Imagina que é uma pedra debaixo da terra enterrada ali. Não tem noção. Então, assim, a gente faz sondagem, faz pesquisa, tem a noção, mas a gente não sabe o que vai sair. Então, pô, vou abrir uma pedreira. Pô, é maquinário pesado, é equipamento pesado, você tem que investir muito tempo, às vezes até começar a tirar a pedra. Então você tem várias coisas. Você primeiro tem que saber assim, será que a pedreira é viável? Quando eu abro uma pedreira, será que a rocha tá firme, tá sã? Ou será que vai ser muito fraturada? Será que eu vou conseguir fazer bloco? Será que esse bloco vai dar polimento? Será que... Passa por toda a parte técnica para estar pronto. E agora, o grande negócio. Será que o público vai gostar dessa pedra? Porque, diferentemente do desenvolvimento de um produto, que às vezes a gente possa pensar, vou desenvolver um curso, vou desenvolver um processo tecnológico. Sim. Ele não é tailor-made. Você tem que usar o que a natureza te oferece. E dentro do que a natureza te oferece, as pessoas têm que se agradar disso. Então a forma de vender de vocês provavelmente é diferente, porque vocês precisam desenvolver mercado para que caia no gosto. Exatamente. Você pega aí, como você estava falando dos outros produtos, né? Os similares. Cerâmica, porcelanato. O que eles fazem? Eles copiam a pedra. Então eles veem qual é a pedra que está em tendência. Pô, estão vendendo muito mármore Carrara. Vou imprimir aqui um mármore Carrara. Eles são tudo igual ali. Imprimem aquilo ali. Ponto. A pedra natural não tem impressão. E assim, nunca vai ter. Não tem como ter uma igual a outra. Cada uma é uma. Então... E elas acabam também, né? Porque assim... É um produto finito. Exatamente. Na verdade, é até interessante falar isso. Na verdade, a pedra, ela tá sempre se refazendo na natureza. Ela nunca acaba. Quando você olha ela que nem unha. Crescem novas. A pedra, porque você tem o magma lá debaixo da terra. Então, na verdade, aquilo vai petrificando, vão virando pedra. Só que o mundo, ele é cíclico. Então, tá sempre sendo formado novas rochas. Lógico, eu não vou ver o que está sendo formado hoje. Não, milhões de anos aí pra frente. Plantamos para daqui a 100 anos. Exatamente. Né? Lá na frente, alguém vai ter essas novas pedras que estão surgindo. Mas ela é um processo lento. Então, lógico, dentro de uma pedreira que a gente está trabalhando hoje, ela é finita. Né? Mas sim, finita, quando a gente fala de finita, quanto tempo? Tem pedreiras que... Não tem pedreira lá que deve ter uns 300 anos para extrair aí, tranquilo. Não, tem 150. Tem outros que tem um pedaço muito bom, mas eu sei que eu vou tirar alguns contêineres dali e vai acabar. Exatamente. Aquele tom de cor, aquela cor é aquilo ali. Mudou a cor. O mercado já não quer mais, quer aquele ali.
E aí você falou das cores que às vezes mudam. Vamos pensar assim, não que eu queira entrar no supermercado, mas, pô, que tipo de desenvolvimento eu vou fazer se não há tanta previsibilidade sobre cor e aceitação? Como é que é o movimento de fazer uma pedra entrar no circuito? É um trabalho, comercialmente falando, bem complexo, né? É o que eu falo. Quando eu comecei lá no Sales, a gente teve bastante bate-papo ao longo desse ano aí que a gente tá junto e não é um produto assim, pô, me faz 50 mil dessa xícara aqui. Eita, eu vou vender a xícara. Ah, mas eu não gostei. Pô, mas essa xícara é boa. Não, cara. Eu vou na pedreira, eu vou descer 10 blocos da mesma pedreira, né? Vai lá, o caminhão carrega, traga os blocos para chegar. Cada bloco é um bloco. E eu vou serrar aquele bloco, vamos dizer, se eu for serrar ele em 3 centímetros de espessura, porque tem uma curiosidade, o mercado americano somente consome 3 centímetros de espessura. O padrão. É o padrão. O resto do mundo todo, 2 centímetros de espessura. Então, assim, o que eu produzi pro mercado americano só vai para lá. Não vem para cá. Que interessante. Até porque você cortou, não dá para voltar para trás. Não dá para voltar. Devolve 1 centímetro. Não tem como. Então, quando eu faço esse material, ele é único. Né? Não tem um padrão. Então, assim, poxa, mostro pro cliente esse bloco e eu falo, não gostei. E a curiosidade é que como eu serro, vamos dizer, serrei um bloco, 50 chapas foram de 3 centímetros, a média, tá? 50 chapas que me deram ali, nenhuma é igual. Assim, são muito próximas, mas elas têm um movimento. Então, se você pega um bloco e olha na lateral dele, tem um desenho. Né? Exatamente. Então, cada chapa sai com um desenho. Então, é muito único, é muito exclusivo. Então, vender... Tem um cliente que vem assim, olha, tirei 3 blocos, sequência um do outro. Ele olha, gostei. Esse aqui eu não gostei, não. Então, é uma venda muito... E precisa, muitas vezes, também desenvolver os influenciadores, né? Porque, vamos pensar, né? Nós não estamos falando de uma peça simples de encaixe cotidiano. Não. Né? Nós estamos falando, sei lá, uma parede, uma grande mesa, um saguão, um foyer. E você tem os influenciadores que são as pessoas que fazem especificações, são Sim. arquitetos, designers, pessoas de conceito. Sim. E aí você tem que falar assim, puta, olha, vou levar uma pedra para ela, vai de repente levar para uma grande exposição e dali, nossa, eu quero aquela ali. Puta, eu tenho estoque, tem mais 50 peças. Exatamente. Então, e como é que ganha previsibilidade com isso, cara? É muito difícil. Assim, no passado, né, até hoje, nós patrocinamos as mostras, né? Tem Casa Cor, tem várias mostras pelo mundo espalhado, tem os salões aí pelo mundo, as feiras. Então a gente está expondo em feira, levando produto, né? É um trabalho muito de formiguinha, vamos dizer. Okay. Né? Então, assim, poxa, um material para vingar no mercado americano. Tudo depende muito do que você quer. Poxa, eu posso pegar um grande distribuidor e ele tem as conexões e faz aquele material viralizar. Vamos dizer assim, todo mundo quer. Ou então, eu vou de formiguinha, no arquiteto, no designer, fazendo, e aquilo vai caindo no gosto das pessoas. E para fazer acontecer isso, você vai precisar, mais uma vez, de capital extensivo. Muito. Porque você precisa, levo para tem a logística, e você vai soltando até que aquilo solte. Mas também acontece de, às vezes, você ter um material que nem estava esperando muito, de repente, bum, estoura, também, né? Também. Como o mercado financeiro fala, acertei a mão. Teve algum que você falou assim, cara, isso aqui não vai dar nada, de repente, nossa, o mundo inteiro quis isso. Olha, é assim, a gente já tem um padrão que vem, o mercado... Você saca, apesar de você se surpreende pouco ultimamente, né? Apesar de assim, ter muita variedade de cores e tudo mais, o mercado segue um padrão. Tá bom. Vamos dizer assim, tem tendências. Okay. Né? Então, o que segue? Tem algumas tendências. A Pantone soltou a cor do ano. Qual que é a cor do ano? Tal cor. Então, os arquitetos e designers vão seguir muito naquela linha. Então, a gente segue. Tem algumas tendências. Mas, assim, para pedra, o branquinho e o pretinho. Esse não foge. Esse não foge. Esse tá sempre em alta, sempre. Então, não muda. Aí você tem os coloridos. Tem o azul, tem o verde. Então, hoje, verde tem alta. No mundo todo. O pessoal quer verde. Um verde vivo, um verde forte, movimentado. Cristal. Hoje, há alguns anos atrás, conseguiram criar uma tecnologia para beneficiar a chapa de cristal. Então, você faz chapa de cristal. Meu Deus! E isso hoje todo mundo quero cristal, quero cristal, quero cristal. Então, tem uma tendência para cristal, tem os quartzitos. Então, hoje você fala, poxa, cores. As neutras sempre vão. Sempre estão em alta. E as pedras iluminadas? É porque elas têm uma espessura diferente ou são as características que transformam elas
em translúcidas. As características. São os quartzos, né? Normalmente, por exemplo, o cristal. O cristal, ele é 100% translúcido. Né? Então, quando você pega algumas chapas que tem de granito ou de quartzito, que tem cristais de quartzo no meio dela, esses cristais tendem a ser translúcidos. Então, é ali que vem a translucidez dele, do mineral. E um vendedor do negócio tem que carregar uma casa nas costas para vender? Apesar que eu fico imaginando. Porque as pedras não são coisas triviais. Eu tenho para fazer um catálogo disso, não dá para ser uma chapinha. Não. Como é que faz? Hoje em dia é muito fácil, Luiz. Hoje em dia, os vendedores lá, eles pegam um tablet na mão, pegam um tablet bem grande assim, sai bem, ó, tá aqui, ó, e vai passando a foto. Quando eu comecei a vender lá atrás, viajava, eu falava assim, eu ia viajar, tenho, sei lá, 50 pacotes, 50 bundles no estoque. Fotinho, uma de cada, revelava, albinho de foto debaixo do braço, uma mala cheia de amostra, pesada. Meu Deus. Carregava e ia. E mostrava pro cliente a foto e a amostra. Ele via a cor aqui real, via... E pra passar nos aeroportos, com esse monte de pedra? Peso. Carrega pedra o tempo todo. Meu até Deus. Hoje, até hoje. Se for no carro ali, eu tenho um monte de amostra ali no carro agora. Sempre tem algumas amostras. Alguém traz uma amostra, traz uma amostra. Que tá legal, ali. Cara. Mas, que legal pra eu que não carrego, né? Pra quem não carrega. Mas essas peculiaridades, acho que fazem... Quando a gente fala de vendas... Existe arte, existe processo, existe método, mas existem dinâmicas diferentes, Sim. Né? E você ainda se considera um apaixonado por trabalhar com pedra? Porque a gente não falou ali, mas assim, se eu contar, já trabalhou com afterparts de carros nos Estados Unidos. O que mais que você já trabalhou? Capim Dourado. Capim Dourado, foi no Jalapão, no centro, que aliás eu recomendo você, ainda dá tempo de ir lá e ainda tem, já tá bastante mudado, mas é muito legal ir até lá. Então, Capim Dourado, e não é uma coisa, o cara é empreendedor, porque você ia lá nos Estados Unidos, né? Fazia feirinha. Montava barraca, levava gerador, ficava lá... Festival do Alho. Vamos lá, Festival do Alho. Música ao vivo, tá aí a gente vendendo capim dourado. Então vamos lá, de novo. Ó. É pedra, capim dourado, é mercado de carro. Pegava peça de carro lá nos Estados Unidos, de carro batido. Isso aí. Comprava no leilão um carro batido, Jaguar, especificamente. Jaguares, muito bom. E depois a gente entrou um pouco na parte de Porsche. Montava os carros, vendia as peças para o mundo todo, exportava, vendia lá internamente. O que mais você trabalhou? Eu trabalhei com isso, já investi em academia de jiu-jitsu lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, já tive assim alguns investimentos, já tive factoring também. O cara já trabalhou em tudo. E países? Morei nos Estados Unidos, né? Morei bastante tempo lá. E nas duas costas, né? Sim, eu estudei na Califórnia, mas morar mesmo, assim, de moradia sempre foi na Flórida. Fui pra D-Land, comecei em D-Land em 2003. Aos que não sabem, paraquedista, exime paraquedista, saltou. Tem quantos saltos já, mais ou menos? Eu cheguei umas centenas aí, quase cheguei 1000 saltos praticamente. Meu Deus. Aí fiz bastante salto, saltei e comecei aqui em Boituva. E aí dali fui pra D-Land, morei em D-Land e foi lá que eu falei, aqui que eu quero morar. Aí dali eu morei lá, morei em Orlando, 2004 fui para Orlando. Montei depósito em Orlando, tive depósito em Orlando. Mas Europa é bastante compradora? Sempre viagem a trabalho, então sempre viajei Europa, Oriente Médio. Esse ano mesmo, fiquei 7 semanas no Oriente Médio. Né, bom comprador o Oriente Médio? Ele é um comprador diferente. Ele é um mercado a ser trabalhado, que é o que eu estou fazendo. É um mercado porque é diferente. muito engraçado, quando você vai ao Oriente Médio, né, seja os caminhos normais, né? O brasileiro vai para Doha. Sim, o padrão. Para Emirados. Isso aí. A gente vê palácios suntuosos com muitas pedras especiais, muito mosaico, né? Então, eu imagino que eles sejam bons, assim, eles sejam compradores em volume. Eu não sei se são bons compradores. Eles são compradores em volume, são bons compradores, né? Mas, assim, a característica, eles compram pedras ali da região deles. Então, por exemplo, Irã é um dos maiores produtores de ônix, que é um tipo de pedra. Tem muito ali. Então, eles compram ônix. Mármore, eles compram muito mármore da Grécia, da Itália, da Turquia. Que tá na Europa, né? Que tá ali perto deles, tá do lado, né? E assim, o mármore, ele tende a ser... O mármore lá daquela região é muito mais barato. O custo de produção dele é muito mais barato. Então, tudo muito mais barato. Como eles compram volume... aquilo tá ótimo. O poder de barganha deles é alto. Escuta, me manda aí. A logística não pesa tanto, então manda barato. Exatamente.
quando a gente leva o material brasileiro, eles têm até. Todo lugar que eu fui lá, assim, eu fiquei semanas na Arábia Saudita, visitei vários países, todos ali praticamente da Arábia mesmo. E quando chega lá, assim, eles têm um consumo absurdo. Eu fui lá para ver aquele projeto do NEOM, lá na Arábia Saudita, que hoje é a maior construção que tá tendo aí no mundo, né? Exatamente. Então fui lá, fui em loco, vi, é uma coisa de outro mundo. Que ela é feita de pedras. Eles estão no meio do deserto, você vê Quem nunca viu, lá. E tem aliás, outro dia eu vi no History Channel que eles fizeram todo desvendando essa obra, né? O que o arquiteto estava pensando, porque ele tem o telhado tem todo um movimento. É uma obra incrível, né? Todo o fechamento e travamento, né, das pedras. Tudo é suntuoso, né? Eu vi agora essa semana. Você gostou? Cara, eu gosto muito da Arábia, de maneira geral, né? Sempre me identifiquei muito ali. Sim. Eu faço aula de árabe tem 1 ano. Eu gosto mesmo de árabe. E é um outro mundo aquilo ali, né? E assim, eles têm um gosto, eles têm uma paixão por pedra muito grande. Artificial lá. Não entra, imagina. Isso muito pouco, é muito pouco. Lá é natural, eles querem o natural. Só que quando a gente vai com a pedra brasileira pra lá, ela é cara. Pra eles é cara. Então não é que não tenha, mas por um exemplo, eu fui numa obra lá, e lá obra pequena, né? Eu fui lá numa construtora lá, que é da família Bin Laden, inclusive. Que o governo comprou 50% e segue os 50% da família Bin Laden e tal. Que é uma das maiores construtoras lá da Arábia Saudita. Sentei com eles e falei, a gente tá hoje tem obra pequena aqui, a gente tá com essa obra aqui, que é um palácio aqui. Eu falei, o que vai aqui? Ele falou, não, a obra toda são 70 containers de pedra. Meu Deus. Falei, tá. Ele falou, mas pedra. De pedra, mas do Brasil só tem 7. 10%. É pouco. Não... É pouco. Eu falei, é pouco. Meu Deus do céu. Então, assim, o volume deles é coisa absurda. Por que é pouco? Por preço. Então, assim, a gente ainda não consegue competir com aqueles. E olha que o nosso câmbio lá. É desfavorável. É a logística. É logística e o custo de produção nosso é alto. Tá bom. Ainda é alto. Porque, é o que eu falei, o tipo de extração nosso é muito mais custoso, né? O beneficiamento nosso é mais custoso. Até a qualidade que a gente trabalha. O Brasil, eu posso te falar hoje que antigamente falava, qualidade italiana. Italiano é bom de marketing. A gente tem que ter aula com eles de marketing porque não existe igual aqui no mundo. Não é tudo. Não, o marketing deles é sensacional, mas assim, eu vou em clientes que compram material da Itália, compram material do Brasil, que chega lá, tem problema com o material da Itália. Nossa, material ruim, polimento ruim, a qualidade ruim. Então, nós temos hoje uma qualidade aqui no Brasil extremamente alta. Né? Porque nós nos moldamos ao mercado americano, eles são extremamente exigentes. Pelas especificações técnicas. Exatamente. Então, assim, detalhes, a gente tem que prestar atenção em detalhes. Então, já aquele lado do mundo, a qualidade já não é tão alta quanto a nossa aqui. Então, assim, para eles é volume. Né? E eles usam a pedra de uma maneira diferente da gente. Por exemplo, o americano compra em média. A média do americano de compra de pedra são 3 a 4 chapas por casa. Porque ele usa pedra onde lá? Bancada de cozinha. Não, e essa a maneira como eles constroem a área de convívio de cozinha é muito diferente do brasileiro. É muito diferente. Porque a ilha é centralizada, as pessoas sentam a ilha. Isso aí. Você tem uma área muito maior do que o brasileiro, que ele encosta no canto e ela precisa ser funcional. A área molhada é um apoio e acabou, né? Lá não. Lá a cozinha é o ambiente principal da casa. Sim. Quando eles fazem uma cozinha nos Estados Unidos, ela tende a valorizar a casa mais do que qualquer outro cômodo. O primeiro é a cozinha, o segundo é o banheiro. Então, eles usam pedra na cozinha e às vezes no banheiro. Ponto. Qual que é o hábito de consumo do Brasil? Ou da Arábia? Piso, revestimento de parede. Então, o volume é muito maior. Sim. Entende? Você reveste áreas maiores. Muito mais amplas. Eu sempre falo assim, se o americano um dia resolver começar a usar piso de pedra natural, igual a gente usa aqui, não tem pedra no Brasil, não tem montanha no Brasil que dá conta. Não aguenta. Não dá. É muita coisa. Verdade. Muita coisa. A conversa é tão boa, é tão rica, que a gente não tem vontade de parar aqui. Acho que a gente algum dia vai fazer um episódio 2. E sabe, eu acho que tudo que a gente conversou traz tangibilidade para algo que eu acho que é muito valioso, que é repertório. Você, desde os 11, numa vida corporativa, mas sempre foi um destemido e a mercado, né? Sim. Você me fala, né? Eu sou muito mais empreendedor do que, às vezes, gestor, porque eu tenho paixão em dar vida por algo novo, né?
E isso nos deixa bastante... Eu me sinto muito inspirado quando eu converso com você, porque você sabe de muita coisa, tudo é muito detalhado, e para nós é uma honra ter você dentro do Elite. Queria que você pudesse contar para as pessoas aí onde que as pessoas encontram a Luxoa, onde que elas encontram o Leandro, para saber um pouco mais. Certamente tem pessoas que têm interesse, não só por curiosidade, mas de consumo dos produtos que vocês têm. A Luxoa, nós ficamos hoje, nós estamos estabelecidos ali no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, né? Que Cachoeiro de Itapemirim é a capital mundial da pedra. Então lá são em torno, acredito, pelo que eu já ouvi falar, em torno de 2.000 empresas que trabalham com pedra. Então, assim, mineração está no Brasil todo, as pedras vão para lá é beneficiado. Então, eu acabei instalando lá, logisticamente, por tudo ali, é o polo, né? E ali nós beneficiamos os materiais e exportamos para o mundo todo e vendemos também para o mercado brasileiro, né? Nós vendemos para quem? Vendemos para os distribuidores e marmoristas. Então, muitos marmoristas nos procuram, muitos arquitetos também nos procuram hoje. Eu tô com uma obra, eu vi um material de vocês, eu queria saber. Então, eles entram em contato com a gente, vê lá no nosso Instagram, vê nas mídias sociais. A gente faz esse trabalho e eles acabam vendo. Poxa, tô com uma obra, preciso de um material parecido com esse que você tem. Você tem alguma coisa? Então, a gente faz esse trabalho ali também. Mas o nosso foco é bastante em marmoraria, distribuição, exportação. Esse é o nosso trabalho. Mas, como eu te falei, muita gente tem vindo direto. Porque o que acontece? Você imagina que dentro da nossa empresa eu tenho uma variedade enorme de pedras. E cada uma é uma. Aí o marmorista que ele compra, ou o distribuidor, ele vai comprar uma específica, ou outra. Então a pessoa só vai ter conhecimento daquilo. Sim. Então o nosso grande desafio é como levar essa variedade que nós temos, essa riqueza que nós temos, para que todos possam ter acesso. Fala, pô, e aí? Então é esse trabalho que nós temos feito de marketing, de divulgação, para que a gente possa tornar isso mais acessível. Tem acesso à internet, alguma coisa assim? Sim. Temos o Instagram da Luxoa, né? Luxoa Corp. Temos o nosso site, luxoacorp.com. E ali tem todas as nossas informações de pedra, de estoque, tudo que nós temos ali. E uma conversa com o Leandro impossível, só se não for boa gente, de conseguir parar antes de meia hora. É um papo sempre muito gostoso. Agradecer imensamente você estar aqui com a gente. Toda vez que a gente se encontra, é prazeroso falar de negócios, de vida, de mundo. E eu desejo a Luxoa muito, muito, muito sucesso. Vocês são merecedores tão únicos quanto as pedras que vocês vendem. Obrigado, amigo. Bacana, Luiz. Muito obrigado por me receber aqui, viu? Foi uma honra. E você que assistiu com a gente mais esse episódio, não se esqueça que o Elite é o programa do Sales Club, onde a gente tem uma série de serviços para otimizar as suas vendas, para impulsionar as suas vendas, mas antes de tudo é o lugar onde é uma comunidade feita de gente, feita de empresários e empresárias, onde a gente não sente mais só braço a braço, a gente consegue ser melhor trocando entre nós. salesclub.com.br, você encontra nossas coisas, entra aí na internet, já sabe, é para seguir a gente, marcar o sininho, compartilhar, porque essas histórias são para o mundo, é um legado para o universo, para que a gente possa inspirar pessoas e fazer um mundo melhor. Tá bom? Então espero vocês no próximo programa. Luiz Paulo Teixeira por aqui. Câmbio, desligo. Valeu!